Você está procurando conteúdo atualizado sobre LDB? Então, fica nesse vídeo que ele é o certo para você. Meu nome é Roberto Desan e nesse vídeo a gente vai discutir a lei mais cobrada nos concursos de educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conhecida como LDB. Tá? Então, primeira coisa que a gente tem que discutir antes de entrar na aula é que a LDB ela sempre sofre mudanças. Tá? Às vezes uma vez por ano, às vezes mais do que isso. Então, onde eu acho minha LDB atualizada? Então, lá no meu canal do Instagram, Pedagogia Fundamental, vou deixar um link aqui para vocês. Vou deixar um reel certinho de como achar essa LDB atualizada, tá bom? Não importa se o ano é 2022, se vai ser mais para frente, que você tá vendo esse vídeo. Para achar a LDB atualizada é só de um jeito, tá bom? Eu mostro lá no vídeo para vocês. É um vídeo rapidão de 15 segundos no máximo, tá? Eu só não mostro nesse vídeo porque ainda não aprendi a editar. A próxima vez eu coloco ele aqui no meio para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, hoje a gente vai discutir do artigo 1º até o artigo 7º. São os primeiros artigos, mas eles caem bastante em provas e concurso. Então, mesmo sendo assim pouquinho e os primeiros, eles caem bastante. Então a gente vai ter a parte 1 hoje e mais para frente eu vou fazer parte 2 ou parte 3, dependendo se vocês gostarem do vídeo ou não, tá? Peço para vocês já deixarem seu like. Aí se você não gostar, você retira o like, combinado? Tá? Se inscreve no canal e se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Tudo bem? Vamos lá. Discutindo então sobre LDB. A LDB foi uma lei que uniu. Vou colocar aqui. Ela conseguiu unir uma parte que é pedagógica, mais a parte de direito. Então ela tem definições da pedagogia, mais definições burocráticas do direito. Tudo bem? Por exemplo, parte do direito. Quantas horas tem que ter o ensino fundamental? Quantos dias? Ela que responde, tá? A LDB também é conhecida como LDBEM. Então não estranhe se aparecer como LDBEM lá no seu concurso, tá? Às vezes ainda ela é trazida com um número, tá bom? 93, 94/96. Então se ela trazer, se o seu concurso trouxer, né? LDBEM ou 93, 94/96, vocês sabem que é a LDB que a gente está discutindo. Tudo bem? Então, antes de entrar ainda no artigo 1º, queria discutir uma coisa com vocês. A LDB, ela trata de educação. Mas a gente tem vários tipos de educação, né? A gente tem educação informal e educação formal. A educação que a gente faz com os pais e os filhos. Educação que a gente aprende na empresa. Tudo bem? São vários os tipos de educação. Qual é a educação que trata a LDB? Então, isso é trazido no 1º artigo e no 1º parágrafo. Vamos dar uma olhada, tá? Aqui. Artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então aqui a LDB, ela esclarece que ela sabe que existem vários tipos de educação. Agora, olha lá o artigo 1º. Esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, que a gente pode entender como escolas, tá? Então, a LDB vai tratar do ensino feito em escolas, instituições próprias. Ok? A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e a prática social. Gente, logo aqui no 1º artigo e no parágrafo 2º do 1º, nesse primeiro momento, você já tem várias definições que caem em prova, tá? Esse parágrafo 2º, ele tem uma tríade, um tripé, tá? Que a LDB sempre está ligando à educação, à prática social
tá? Ou a cidadania e o mundo do trabalho. Tudo bem? Então a gente vai ver que isso aparece mais vezes ainda, tá? Então apareceu agora no artigo 1º e ele vai aparecer mais para frente também. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada num slide que eu fiz para vocês, ó. Então, a educação escolar, tá vendo aí? Ela está interligada, né? Como que diz ali? Ela deverá vincular-se, né? A quê? A prática social e ao mundo do trabalho. Beleza? Uma tríade. Tá vendo? Parece uma pirâmide. Tudo bem? Continuando. De quem é o dever da educação? Será que o dever é do Estado ou é da família? Ou o dever da educação é daquele que precisa da educação? De quem será? Então vamos lá. Então no artigo 2º a gente tem essa resposta. A educação, dever da família e do Estado. Ó, o artigo 2º traz várias coisas importantes. Então ele traz de quem que é o dever da educação, que é da família e do Estado. Então vamos voltar aqui, eu vou colocar de quem é o dever da educação. Família mais Estado. Anota isso daí. O que mais? Inspiradas nos princípios. Então, quais são os princípios que inspiraram a educação? A liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade, as provas adoram a finalidade, o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania, aqui é a tríade de novo, cidadania e qualificação para o trabalho. Viu como é importante essa tríade? Então, assim, no artigo 2º a gente tem várias coisas importantes. Dever, finalidade e princípios. Tá? Continuando. Aqui a gente tem uma questão da VUNESP de 2019. Tá vendo como é atual? Vou sair daqui da tela para vocês verem melhor. Olha lá. Pausa o vídeo e tenta fazer aí. Vou ler para vocês. Quanto à função social da escola, a Lei Federal 9394/96, LDB, no artigo 2º, dispõe que a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade. Aí você tem as alternativas A, B, C, D e E. Gente, vou conversar uma coisa com vocês. Quem leu a LDB vai identificar várias respostas aí. Tudo vai parecer que está certo, tá bom? Mas ele está perguntando especificamente do artigo 2º que trata da finalidade. Então você tem que saber quais são as finalidades. Tudo bem? Que a gente acabou de discutir. Se você não lembra, volta essa aula um pouquinho. Tá bom? Então vamos lá. Está no artigo 2º. Vamos lendo. E aí eu respondo junto com vocês. Deixa eu colocar de novo. A. Então, voltando. Tem por finalidade a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola dos educandos com altas habilidades. A gente viu isso? Nem viu isso ainda, né? Mas quem leu LDB já viu alguma coisa sobre altas habilidades. Continuando aí. O pleno desenvolvimento do educando. Seu preparo para o exercício da cidadania. E sua qualificação para o trabalho? É isso mesmo. Tá? É isso que está escrito lá no artigo 2º. Tudo bem? Mas vamos continuar lendo, para vocês verem que todas parecem certas. Continuando lá, então. O atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência e ou transtornos globais do desenvolvimento. Isso daqui está na LDB também, tá? Mas isso daqui está no artigo 4º. Tudo bem? Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades. Artigo 4º também. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de material didático escolar, transporte e alimentação. Artigo 4º. Gente, isso daqui está tudo escrito na LDB, mas não é finalidade, isso daqui são garantias. Opa. Vou voltar. Isso daqui não são finalidades, são garantias.
tá? Então, aquele candidato, vou voltar para a tela, aquele candidato que estudou pouco, ele vai ler e vai ficar confuso. Por quê? Porque ele vai confundir a garantia com finalidade. E você não vai confundir isso. Tudo bem? Então, a finalidade está lá no artigo 2º. E depois a gente vai ver as garantias do artigo 4º. Combinado? Continuando. Se você não sabia a diferença, já comenta aí embaixo para mim. Tá? Continuando. Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Viu finalidade lá, né? Agora os princípios do artigo 3º. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Olha lá. Isso daqui estava lá na primeira alternativa, né? Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Aí ele complementou. Dos educandos com altas... Entendeu? Deixa eu confundir. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Gente, esse artigo 2º e o artigo 3º, eles são chamados de... Ó, esses dois aqui, tá? Eles são chamados de liberdade de cátedra. Tá bom? Essa liberdade de cátedra que permite que o professor tenha pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Ele pode usar a didática dele e as ideias dele dentro da sala de aula. Foi esse artigo que barrou aquela história de escola sem partido, tá bom? Foi esses dois incisos do artigo 3º. Tudo bem? Então o professor tem que ter liberdade de cátedra. Ele tem liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura. Tudo bem? Agora, se está certo ou está errado, aí não é o nosso dever discutir. A gente tem que saber o que está escrito na lei. Vamos lá, então? Ainda no artigo 3º. 6. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Aqui, gente, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, esse 4 aqui, a gente pode ligar ele ao bullying, né? Então, respeito à liberdade e apreço à tolerância. O bullying que está bem, assim, um assunto bem na moda hoje em dia, tá? Vamos lá. 6. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 7. Valorização do profissional da educação escolar. Esse é o que a gente mais queria, né? Então, a valorização do profissional da educação escolar. 8. Gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Essa gestão democrática, a gente pode ligar ela ao PPP. Tudo bem? Lembra o projeto político-pedagógico da escola? Que ele tem que ser democrático, com a participação de todos, tá? A gente discute essas ideias um pouco mais para frente. Não na aula de LDB, mas numa aula de PPP. Mais para frente, tudo bem? Quem quiser uma aula de PPP, comenta aqui embaixo para mim. Vamos lá. Garantia de padrão de qualidade. Essa garantia de padrão de qualidade, geralmente, ela é feita pelas avaliações externas. Quem já ouviu falar de avaliações externas? As avaliações externas são avaliações que não são feitas diretamente pela escola. Ela vem do governo, geralmente, como o SAEB, tá? Ela, para avaliar se o sistema de ensino está correndo tudo bem, conforme os objetivos e o planejamento daquele governo. Tudo bem? Então, essa qualidade ela é garantida, geralmente, por uma avaliação externa, para saber se está ocorrendo tudo bem com o ensino. Continuando. Valorização da experiência extraescolar. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. De novo, gente. Aparecendo no artigo 1º, no artigo 2º, no artigo 3º. A tríade aí, ó. Educação escolar, trabalho, prática social. Então é importante, hein? Lembre disso.
É um princípio. Agora, então, qual o princípio? A vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, tá? Então, se tiver na sua prova falando que isso é uma finalidade, não é. E provavelmente vai vir misturado. Então, você tem que saber o que é princípio, o que é finalidade, o que é garantia. Beleza? Continuando. Consideração da diversidade étnico-racial. 13. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. E 14. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdocegas e com deficiência auditiva. Eu queria, gente, que vocês prestassem muita atenção, principalmente nesses três últimos e mais ainda nesse último. Por quê? Porque são alterações recentes, tá? Alterações recentes, geralmente, banca de concurso adora. Por quê? Porque geralmente a pessoa pega uma LDB em PDF e começa a estudar por ela. Aí não sabe se ela está atualizada ou não. Porque às vezes vai ocorrer uma modificação amanhã. E aí quem está com aquele PDFzinho não vai ter essa parte. Tudo bem? Então, por isso é importante. LDB atualizada. Vamos lá. Terminamos. Vamos fazer uma questãozinha da FGV de 2018. Pausa aí o vídeo e tenta fazer. Vou ler para vocês. De acordo com a legislação citada, ele está falando de LDB, o ensino da educação básica é orientado por alguns princípios norteadores. As opções a seguir apresentam alguns desses princípios, à exceção de uma. Então, ele quer saber o que não é a princípio aí. Vamos lá? Deixa eu aparecer na tela, porque aí o slide fica mais bonito. Vamos lá. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. É princípio. Pluralidade de ideias e concepções pedagógicas. Também liberdade de cátedra. 3. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Princípio também. Gestão centralizada do ensino público, na forma desta lei e na legislação dos sistemas de ensino. Parece alguma coisa que a gente leu, né? Vamos para aí. Valorização do profissional da educação escolar. Essa daí que a gente queria muito, né? Então, essa é. Então, qual que não é? T. Por quê? A gestão... Onde está aparecendo aqui? A gestão, ela não é centralizada. A gestão é democrática. Tudo bem? A gestão é democrática. Tá? Então, por isso que a nossa alternativa é a D. Ele pediu a incorreta, né? Então, a incorreta é a D. Voltando, então, continuando os artigos. Então, antes de continuar os artigos, a gente tem alguns conceitos importantes, tá? Que a gente vai discutir para entender melhor o artigo que vem aí. Beleza? E antes da gente ver esses conceitos importantes, dê o seu like se você não deu, tá? Se inscreva aí no canal e põe seu comentário se você tem alguma dúvida. Vamos lá? Então, conceitos importantes para entender o próximo artigo. Sobre educação. Então, olha aqui. A educação é dividida em dois níveis. Tudo bem? Dois níveis. A educação básica. A educação básica e a educação superior. Então, níveis de educação são dois. E essa educação básica, ela é dividida em etapas, tá? Quantas etapas? 3 etapas. Beleza? Vamos olhar as etapas da educação básica. A gente tem as 3 etapas, né? Escrita, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Beleza? Agora vamos lá na educação infantil. Presta atenção na educação infantil. A educação infantil ainda é dividida em creche de um lado e pré-escola do outro. A creche é para crianças de até 3 anos. Tudo bem? Completou 4 anos, 4 e 5 anos, a criança vai para pré-escola. Certo? Então é isso que eu queria que você entendesse. Então, a educação é dividida em 2 níveis.
tá? De um desses dois níveis da educação, você tem o nível de educação básica e educação superior. A educação básica é dividida em três. Esses três são educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E a educação infantil é dividida em creche e pré-escola. Certo? Agora continuando. Artigo 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de 1. Educação básica obrigatória. 2. 4 aos 17 anos de idade, organizadas da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Tá bom? Então, é toda educação infantil? O que aconteceu? Vamos lá. É toda educação infantil que é obrigatória? Não. É a partir da pré-escola. Tá? Por quê? Porque é na pré-escola que a criança tem 4 anos de idade. Então, é a partir daí que a educação básica é obrigatória e gratuita. Tá? Não é só obrigatória, não. Tem que ser oferecida gratuidade nessa educação, a partir dos 4 anos de idade. Então, creche é obrigatório e gratuito? Não. De acordo com o artigo 4º, não. A obrigatoriedade começa na pré-escola. Certinho? Vamos lá. A educação infantil... Deixa eu sair da tela. Pronto. A educação infantil gratuita às crianças até 5 anos de idade. Então, lá a pré-escola, né, da educação infantil, que começa aos 4 anos, ela tem que ser oferecida gratuita. Tudo bem? Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, gente, aqui, deixa eu voltar. Aqui ele está comentando sobre a educação especial. A gente chama de AEE. Tudo bem? Esse AEE, que é o atendimento especializado, tá? Ele deve ocorrer na escola, tudo bem? Na rede regular de ensino. Olha lá. Ó. Rede regular de ensino. Tudo bem? Para ocorrer o que a gente luta muito hoje em dia, que é a inclusão. Certo? Continuando, então. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram em idade própria. Então, a gente viu que o ensino é obrigatório e gratuito dos 4 aos 17 anos. Porém, se a pessoa não conseguiu concluir o ensino fundamental e o ensino médio durante esses anos, dos 4 aos 17 anos, ele também vai ter direito a concluir, tá? De forma gratuita. Um acesso público e gratuito. Tá? Geralmente pelo programa que a gente chama de EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Continuando. Deixa eu sair da tela para vocês verem. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. Então, você tem acesso aos níveis elevados, que é a educação superior, mas de acordo com a capacidade de cada um, né? Geralmente a gente tem o vestibular aí, ou o Enem hoje em dia. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando. Geralmente para as pessoas que trabalham e estudam, né? Ofertas de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência à escola. Então, você tem essa oferta de educação de jovens e adultos, que a gente chama de EJA, tá? De acordo com as necessidades de cada aluno. Tudo bem?
Atendimento ao educando, estou na frente, né? Em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, ele vai ter esse atendimento também com material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Além disso, no nono aí, padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidades mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Gente, aqui ele está se referindo ao CAC I, tá? Que são quantidades mínimas que o governo tem que investir por aluno na educação. Tá? A gente pode discutir mais isso um pouco mais para frente. Mas ele está se referindo a isso, tá bom? São quantidades mínimas que têm que ser investidas em cada aluno. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Então, lá no lembra que ele vai estar lá no ensino fundamental? Não. Na educação infantil. Completou 4 anos de idade, saiu da creche e foi para a escola. Então, a partir daí, ele tem que ter uma vaga numa escola que é próxima à casa do aluno. Tudo bem? Então, isso é garantia legal. Vamos lá. Quarto A. Estamos terminando, só até o 7º hoje, hein? Depois a gente continua. Parte 1, depois vai ter várias outras partes. Quarto A. É assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para o tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar, por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Gente, essa é uma alteração até que recente, tá? E ela assegura o aluno que está internado por motivo de doença, um internamento prolongado, a ter um acesso ao ensino. Tudo bem? Geralmente a gente chama esse artigo de pedagogia hospitalar, tá? Que o aluno está internado e ele tem acesso ao ensino lá na internação. Tudo bem? Esse artigo veio para abordar aquelas crianças que precisam ser internadas ou por motivo de câncer, né? A gente tem vários motivos aí que a criança fica internada por um período prolongado. Tudo bem? Vou continuar discutindo aí. Artigo 5º, então. O acesso à educação básica obrigatório é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Deixa eu voltar aqui grande para vocês. Ó, existem direitos que são objetivos e direitos subjetivos. Então, geralmente a banca vai trocar só essa palavrinha aí, ó, subjetivo por objetivo, e vai continuar descrevendo todo o resto do parágrafo, do artigo, né? Gente, é diferente, tá? Então, se por acaso ela mudar subjetivo por objetivo, a questão estará errada. Tudo bem? Então, o direito subjetivo, ele quer dizer que é um direito relativo à pessoa. A pessoa já nasce com aquele direito, ela não precisa fazer nada. Tá? Já nasce. Tipo, ela completou os 4 anos de idade, ela tem direito à educação. Ela não precisa fazer muita coisa. Tá? É subjetivo dela, é do sujeito. Tudo bem? Então, por isso que se mudar subjetivo por objetivo, a questão vai estar errada. Continuando. Parágrafo 1º. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Fazer-lhes a chamada pública,
zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência escolar. Então, a frequência escolar não é só dever do poder público. Também tem os pais e responsáveis. Tudo bem? Parágrafo 2º. Na frente, deixa eu sair. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando, em seguida, os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Tá? Pessoal, é muito importante esses artigos, porque o crime de responsabilidade ele pode até ocasionar um impeachment, tá, desse poder executivo. Bem? É difícil acontecer isso? É, mas esse crime de responsabilidade ele é muito grave, tá, para o poder executivo. Continuando, então. Vamos lá. Artigo 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Então, vamos lá. É um dever dos pais. O poder público tem que ofertar, mas o pai tem o dever de matricular. Tá joia? Então, completou 4 anos de idade, tem que matricular. Continuando. O ensino, deixa eu sair da frente, é livre à iniciativa privada, atendidas às seguintes condições. Então, condições para ter escola particular. Vamos lá. Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Essas avaliações externas, né? Capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição Federal. Se a tua prova não cair essa parte da Constituição Federal, você não precisa ficar tão preocupado com isso, não. Tá? Lá ele fala sobre as escolas que recebem alguma ajuda do governo, tá? As escolas comunitárias, tudo bem? Mas se o seu concurso não pedir essa parte da Constituição, você não precisa se preocupar. Continuando lá. E, por último, o artigo 7º-A. Esse é um artigo novo também, que vocês devem tomar muito cuidado. Tá? Ele veio falar sobre a educação e a parte de crenças religiosas. Vamos ler e aí depois eu faço um esqueminha com vocês. Deixa eu sair da frente. Então, 7º-A. O aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, em qualquer nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do inciso 8º do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Então, ele veio para identificar a liberdade de crença religiosa, tá bom? De consciência e de crença. Então, vamos lá. O aluno, deixa eu ficar maior aqui para discutir com vocês. Então, vamos supor que o aluno estuda à noite, está fazendo faculdade, porque é qualquer modalidade de ensino, né? Então, o aluno está fazendo faculdade à noite. Aí, na quarta-feira, é o dia da missa dele, do culto ou de qualquer coisa. Ele vai ter autorização para fazer em outro dia? Não. Por que não? Porque ele só vai ter essa autorização para fazer outro dia, as atividades que ele teria que fazer nessa quarta-feira, se ele não puder fazer nenhum tipo de atividade nas quartas-feiras. Não é porque naquela quarta-feira ele tem culto ou missa ou qualquer uma reunião. Não é isso, tá bom? A religião dele, a crença dele não deveria permitir naquele horário.
tá? Vamos lá, vamos explicar melhor. Então, para ele ter esse direito de poder fazer as atividades de um dia em outro, ou fazer de outra forma, ele tem que, primeiro, eu pus aqui nos slides. Primeiro, o que ele vai ter que fazer? Então, ele deve ter uma prova ou aula no dia que a religião veda as atividades. Religião ou crença dele, né? Depois, ele tem que ter um aviso prévio. Tá? Ele tem que ir lá e avisar a faculdade, avisar a escola, falar, ó, de quarta-feira, minha religião não permite vir. Tudo bem? Então, toda quarta-feira eu vou faltar. O que vocês vão fazer por mim? É isso que ele tem que fazer. Não é simplesmente faltar toda quarta-feira e chegar lá no final do ano e falar, ó, minha religião não permitia vir aqui. O que eu faço agora? Não, tem que ter um aviso prévio. Beleza. Ele tem que se ausentar nesse dia e tem que ser fornecido para ele uma prestação alternativa, que a gente vai ver depois. Tudo bem? É um pouquinho confuso, mas eu acho que deu para entender, tá? Se não entenderam, eu faço um videozinho lá no Instagram explicando melhor. Tudo bem? Coloque sua dúvida aqui embaixo que eu tento responder. Vamos lá. Então, quais são as prestações alternativas? Prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno. Se for em outro horário, ó, ou em outro horário, agendado com sua anuência expressa. Então, se não for no turno e horário dele, tem que ser com a anuência do aluno. Tudo bem? O aluno tem que aceitar fazer em outro horário. 2. Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa, com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. Então, geralmente, é essa a prestação alternativa que a faculdade ou a escola vai oferecer. Porque, assim, se o aluno não pode ir na quarta-feira, que horário que a faculdade ou a escola vai ofertar para esse aluno? Porque se ele ofertar na sexta-feira à noite, por exemplo, e o aluno não puder ir, ele tem direito de não ir, tá? Porque ele tem que ter anuência, ele tem que concordar com isso. Tudo bem? Então, joia, pessoal. Vamos fazer algumas questõezinhas, então, final de aula. Vamos lá. Ah, tem mais alguma coisinha. A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. Então, não adianta ele faltar numa aula de ciências, que ele está vendo o corpo humano, e dar uma atividade referente às plantas. Você não pode, né? Então, tem que ter o plano de aula, de acordo com o plano de aula. Parágrafo 2º. O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro da frequência. Isso é bem importante, tá? Então, esse trabalho ainda vale como frequência naquele dia que ele precisou faltar, né? E a crença dele não deixa ir à escola. Tudo bem? Ah, esse daqui eu coloquei a mais. Desculpa, pessoal. Vamos lá? Questãozinha. FCC 2018. Dá um pause no vídeo e tenta resolver. Vou ler aí para vocês. De acordo com a LDB, Lei 93/94 de 1996, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos. Qual que é a idade para matrícula obrigatória? Vamos lá? Qual que é? 4 anos de idade? 3 anos de idade? 5, 6 ou 7? A gente viu agora há pouco, né? Que são 4 anos de idade. A partir dos 4 anos, que a criança vai estar na pré-escola. Idade de pré-escola, que é 4 e 5 anos de idade. Próximo. CESP. Então, no do CESP, a gente tem que falar se é verdadeiro ou falso, né? Certo ou errado. De acordo com as disposições constantes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
Julgue o item a seguir. A partir dos 4 anos de idade, toda criança deve ter a garantia de uma vaga em escola pública, independentemente da distância entre sua residência e a escola. Gente, a gente lê isso, parece que está muito certo, né? A gente lê e parece, nossa, está muito certo. Está errado nisso, hein? Vamos ver. Então, de acordo com o que a gente leu, ela precisa mesmo ter garantia de vaga. Uma escola pública. A partir dos 4 anos de idade. Certinho. Né? Da pré-escola. Saiu da creche. Mas independe da distância? Não. Não independe da distância. Tem que ser uma escola que é perto. Próximo à residência do aluno. Certinho? E com isso, a gente fica por aqui. Eu espero, assim, de coração, que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa. Essa é a parte 1 da aula, tá? Eu ainda faço a parte 2, eu quero ver se eu faço toda semana uma aula dessas, até a gente terminar a LDB e discutir ela por os menores aí, né? Todos os cantinhos dela a gente discute um pouquinho e eu trago algumas questões para a gente aplicar os conhecimentos. Tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês curtam e comentem e compartilhem esse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.